Bom, irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial, claro, né? Porque encontrar vocês nesse tempo de tanto isolamento é uma alegria, né? Apesar de todos os desafios e toda a luta que nós temos passado, né? Poder viver a realidade do Deus que nos une, né? Ainda que à distância, mas que faz a nossa comunhão arder dentro do nosso coração. Quero começar rezando, é claro, não tem como iniciar nada sem a dependência de Deus, sem orar e clamar que Ele venha em nosso auxílio, nosso socorro. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Senhor, nós queremos nos colocar na Tua presença, pedimos a ajuda, o auxílio do Teu Espírito Santo, que Teu Espírito Santo venha nos socorrer, venha ser derramado inteiramente em nossos corações para tudo aquilo que nós viemos a conversar, a partilhar da Tua palavra, ó Jesus, possa de fato encontrar homens e mulheres de coração e mente acolhedoras. Muito diferente do que Estevão testemunhou e está registrado na primeira leitura de hoje em Atos, capítulo 7, onde ele vai dizer: homens de dura cerviz, que sempre resistem ao Espírito Santo. Amado Deus, que não haja resistência ao Teu Espírito Santo no nosso meio, que possamos de fato, Senhor, estarmos totalmente abertos à ação dEle e aquilo que a Tua palavra semear no nosso coração. Tudo isso nós te pedimos pela intercessão de Maria, e também através de Maria nós queremos orar por todos aqueles que estão sofrendo essa realidade de pandemia, esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Aqueles que já estão doentes, que estão internados, estão entubados, aqueles que lutam por conta de serem profissionais da saúde, estarem na linha de frente, aqueles parentes, né, que já nos deixaram por causa da doença, as famílias que têm sofrido as perdas dos seus entes queridos, não só aqui, mas no mundo inteiro. Pelas Tuas mãos, Mãezinha, nós entregamos no coração de Teu Filho Jesus. De uma forma especial, nós queremos rezar por todos da Missão Resgate, aí de Crato, mas também de Iguatu, e de todos os irmãos e irmãs de comunidade em suas missões, em seus desafios. Também queremos rezar pela Juliana Vale, Ju, que é a nossa responsável da missão em Quixadá, e pela sua mãezinha, Clementina. Estão lutando contra uma doença grave, mas nós colocamos nas Tuas mãos, Mãezinha, pedindo que Tu leves ao coração de Jesus. Oramos também pelo 7º dia do falecimento do Edson, irmão da Didi. Oramos pela Leila, que é vizinha de uma das nossas consagradas, é vizinha da Zuleika, e ela também está entubada por causa da pandemia, por causa dessa doença. E rezamos também pela mãe e pela vozinha da Priscila. Sim, Mãezinha, que todos esses irmãos, e aqueles inclusive que nós não falamos, mas que Tu sabes que estão necessitando de algo, que agora Tu possa apresentar a Jesus a nossa oração, as nossas vidas, e assim o Senhor receba de Tuas próprias mãos maternas aquilo que são as nossas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos, hoje o nosso tema é muito interessante. O nosso tema é a sua vida. E olha, não é fofoca. Eu vou falar da sua vida e não é fofoca. Então é algo maravilhoso, porque geralmente quando a gente fala da vida dos outros, se nós não nos policiarmos, nós podemos de fato sermos instrumentos, né, de fofoca. Uma das realidades que tanto o Papa Francisco tem pedido, né? Desde o início do seu pontificado ele fala que não haja fofoca entre nós. Então nós vamos falar da sua vida, mas sem ser fofoca. Então é uma maravilha, porque vai ser então momento, né, certo de cura, de libertação, de glorificação a Deus, e de fato nós temos a possibilidade de, ouvindo aquilo que Deus tem reservado para nós nesse pequeno encontro,
trazer ao nosso coração de fato aquilo que Deus tem ao nosso respeito, aquilo que Ele traz no seu coração paterno ao nosso respeito, algo tão, Emily, seja bem-vinda, algo tão necessário nos nossos dias, por conta de tantas realidades que nós vamos somatizando em termos de padrão de vida, de ideia de mundo, pensamento mundano, que a gente vai ficando como que escravizado. Essa palavra de hoje, essa partilha de hoje, ela tem esse intuito também de trazer essa realidade de cura, né? Cura da autoimagem, cura interior. Paulinha, seja bem-vinda, Suelen, porque nem sempre a cura, e a cura física, a cura interior, a qualquer tipo de cura, virá por conta de alguém estar rezando, de um ministeriado no dom de cura, né? Impor as mãos sobre nós. Não, a palavra anunciada, ela é motivo de cura para nós. Então, é isso que nós, nessa noite, temos a certeza que pode acontecer. Bom, como eu disse, a noite é para falar da sua vida, e eu quero abrir com uma motivação. Olha, é um texto que vocês têm notado que a minha live, né, a live que eu faço sozinha, geralmente eu tenho usado trechos, né, ligados à liturgia, de forma especial, homilias do Santo Padre, o Papa. Na sexta-feira, no Tríduo Pascal, eu usei a do Raniero Cantalamessa, que pregou para o Papa na Sexta-feira Santa, e hoje eu quero pegar uma motivação que assim, para quebrar, antes de qualquer coisa, antes de qualquer outro tipo de pensamento, antes de tudo, quero dizer a cada um a primeira verdade. Se já escutastes, não importa. Quero te lembrar. E aí ele vai lembrar. Deus te ama. Nunca duvides, apesar do que te aconteça na vida. Em qualquer circunstância, és infinitamente amado. Eu vou repetir. Olha, antes de tudo, quero dizer a cada um a primeira verdade. Se já o escutaste, não importa, eu acredito que a maioria já escutou, mas o Papa vai falar assim, se já escutaste, não importa, quero te lembrar. Eu queria iniciar essa live te lembrando disso. Quero te lembrar, Deus te ama. Nunca duvides, apesar do que te aconteça na vida, em qualquer circunstância, és infinitamente amado. E no versículo 3, no parágrafo 113, ele conclui da seguinte maneira: mas o que posso te dizer com certeza é que podes te jogar com segurança nos braços do teu Pai divino, desse Deus que te deu a vida e que te dá a ti a cada momento e continua dando. Ele te sustentará com firmeza e, ao mesmo tempo, sentirás que ele respeita completamente a tua liberdade. Então, o Papa, nesse documento, nesses 2 parágrafos, ele quer nos lembrar de uma verdade. Ainda que nós já tenhamos ouvido várias vezes, ele quer nos recordar, e eu sinto de fato no desejo de Deus hoje em trazer de novo essa recordação para mim e para você, que Ele te ama, que Ele me ama, né? Não importa aquilo que possamos estar passando na vida agora, por situações mais difíceis que possamos passar, por realidades duras, por escolhas erradas da nossa liberdade, né? O pecado é o mal, é uma das classificações, uma das definições, né? É o uso errado da nossa liberdade. Não importa onde, não importa a circunstância, Deus te ama. E eu quero te lembrar disso. Foi o que o Papa falou. Eu tomo essa palavra hoje para lembrar você disso. Mas Deus mesmo te trouxe aqui para você, mais uma vez, ser recordado que Ele te ama de uma forma infinita. De uma forma, para ser literal, né? És infinitamente amado. É com essa palavra que eu quero motivar, então, a você estar, né, nessa live inteiramente debaixo dessa certeza, né, desse cuidado de Deus
em falar-nos ao nosso coração. Se tiver mais alguém travando, uma pessoa está dizendo aqui que está travando. Se mais alguém estiver travando, me avisa. Porque se é só uma, às vezes é a ligação sua, entendeu? Mas se tiver mais, aí pode ser aqui, né, da onde está surgindo. Então, se tiver algum problema de imagem, de áudio, alguma coisa que esteja travando, vocês podem ir acenando aí. Então, queridos, como eu tenho feito, nós vamos falar a respeito, já começamos, de um texto do Papa. Só que agora nós queremos fazer o comentário já do terceiro domingo de Páscoa, a homilia que o Papa fez agora, domingo passado. E é importante, eu queria assim, deixar bem claro a importância de que aqui não é uma pregação, é uma conversa entre irmãos, né, gente? E assim, sendo bem sincero, a gente ainda nota que poucas pessoas de fato têm acesso, porque não querem ou porque por algum motivo são impedidos de se debruçarem naquilo que o Papa fala para nós. E como eu disse já há outras lives, eu acho que nesse momento, ainda que muitos de nós tenhamos palavras, porque oramos, porque Deus nos fala através da Sagrada Escritura, mas eu não considerar que aquilo que o Papa tem pregado nas suas homilias não é algo essencial para minha vida nesse momento, isso eu não posso considerar. Suelen, tu perdeu a palavra? Eu vou mais uma vez anunciar, é o parágrafo 112 do Cristo Vive. Antes de tudo, é o Papa falando, eu usando da palavra do Papa, mas porque Deus quer falar a você. Antes de tudo, quero dizer a cada um a primeira verdade. Se já o escutastes, não importa, quero te lembrar. Deus te ama, nunca duvides, apesar do que te aconteça na vida. Em qualquer circunstância, és infinitamente amada. Pegou aí agora? Espero que sim. Então nós vamos para essa homilia de domingo agora, terceiro domingo da Páscoa, onde o texto base que ele usa é o Evangelho, Lucas 24, do versículo 13 ao 35. Então, Lucas 24, versículo 13 ao 35. O Jorge está avisando aqui que essa live será depois colocada lá no nosso canal do YouTube, no canal da comunidade. Então, depois você pode indicar ela para outras pessoas e até assisti-la novamente. O endereço está aí, o Jorge já colocou aí nos comentários. Então, o Papa se utiliza, né? Claro, a liturgia não é só o Evangelho, tem outros textos, mas ele usa como base Lucas 24, os versículos 13 ao 15. E é o texto que vai narrar a realidade dos discípulos de Emaús. E aí, é claro, eu vou só lembrar você, o contexto era, já tinha passado a crucifixão do nosso Senhor, ele já tinha ressuscitado e aparecido para alguns, né? E esses discípulos, ainda que tivessem ouvido, olha, algumas mulheres falaram que ele ressuscitou, mas ele mesmo ninguém viu, quer dizer, ele está falando deles dois, né? Porque são dois discípulos. Alguns dizem que é um casal, não temos essa confirmação. Eram dois discípulos e eles iam caminhando, conversando sobre isso, transbordando aquilo de decepção que para eles, né, foi a passagem de Jesus, né, a sua encarnação, que eles, claro, nunca imaginavam do jeito que nós imaginamos e temos a certeza hoje a respeito da encarnação do Filho de Deus, mas muito ainda decepcionados por conta de, na paixão, ou seja, ele ter sido crucificado e morto. Enquanto eles vão conversando e caminhando para sair de Jerusalém, que nasce o lugar da santidade, o lugar da vocação, né, de todos nós, né, não é um lugar físico expressamente, ele também significa isso. Qual é o lugar que Deus reservou para você ser santo, para você viver o seu discipulado, para você viver o seu apostolado? Quando traz essa palavra de Jerusalém, tem essa realidade. Tá travando, mas se é rapidinho, vamos lá. Vou tentar mexer aqui, ó. Oi, voltou?
Se não tiver travando, se continuar travando, avisa, tá bom? Eu mudei o Wi-Fi aqui. Aqui para mim ele está muito forte, mas às vezes tem umas oscilações, e não é nem só daqui, é por conta da realidade de muito consumo hoje, todo mundo, né, está nas redes, então acaba que eu acho que pode ter algum tipo de congestionamento, eu não sou especialista nesse tipo de coisa. Bom, eles então estão caminhando, saindo eles, os discípulos de Emaús, saem de Jerusalém e vão para um lugar distante, vão para Emaús, e vão conversando a respeito disso, a respeito da sua dor, da sua, né, decepção, porque esperavam de fato algo diferente da vida de Jesus. E aí, nesse momento, Jesus se coloca a caminho, né, ele vai andando com eles, e é isso, né, basicamente o cenário que o texto de Lucas 24, dos versículos 13 ao 35, vai narrar. Lucas 24, versículos do 13 ao 35. Tá ok, Alessandra? Lucas 24, 13 ao 25. E aí, como o Papa abre a homilia dele? Ele vai falar assim, ó, muitas vezes ouvimos que o cristianismo não é somente uma doutrina, não é um modo de comportar-se, não é uma cultura. Aí ele vai falar, sim, é tudo isso mesmo, mas o mais importante, e por primeiro, o cristianismo é um encontro. Um encontro, ele vai continuar, né? Uma pessoa é cristã porque encontrou Jesus Cristo e deixou-se encontrar por ele. Então, é uma preocupação logo de cara, até porque o texto de Lucas 24, 13 ao 35 dos discípulos de Emaús vai falar desse encontro. Eles estavam caminhando e Jesus os encontra, Jesus os alcança e começa a caminhar com eles, e eles com Jesus. Então é uma realidade de encontro. O Papa está falando exatamente isso. Olha, o cristianismo é uma realidade que não é somente uma doutrina, não é somente um modo de comportar-se, né? Não é somente uma cultura, mas sendo tudo isso, ela ainda é mais. O que ela é? Ela é o encontro com uma pessoa, não é uma pessoa qualquer, é o encontro com o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, e ele também, que vindo nos encontrar, nós nos deixamos ser achados por ele. É isso o que ele inicia. Essa passagem do Evangelho de Lucas nos fala de um encontro, diz o Papa, e o modo, né, de entender como o Senhor age. E aí ele continua, mas não só o modo de como o Senhor age, mas como nós agimos. Os discípulos de Emaús, eles também traduzem a forma com que eu e você costumamos agir. A live não é a sua vida? É a sua vida, é sério. Nós também, na vida e nas ações daqueles dois discípulos, encontramos um pouco da nossa vida, daquilo que nós vivemos e como nós respondemos às provocações da vida, as provocações de Deus, as motivações de Deus, e é isso que o Papa continua falando. Esse texto mostra esse encontro, mas ele deixa bem claro como o Senhor age e como nós, a partir das ações dos discípulos, né, de Emaús, nós também agimos. Então, ele vai falar uma coisa muito, muito importante, que vai ser quase que a linha condutora dessa homilia. Ele vai falar a respeito de uma inquietação. Aí ele vai dizer assim, ó, nascemos com uma semente de inquietude, ou seja, aqui no nosso coração, no nosso interior, tem uma sementinha de inquietude. E aí ele vai explicar que inquietude é essa. Inquietude de encontrar a plenitude. Inquietude de encontrar a Deus. Claro, se é inquietude de plenitude, Deus é pleno, Deus é total, então é uma inquietação de encontrar a Deus. Muitas vezes, mesmo sem saber que temos essa inquietude. Alguns de nós, né, descobrimos que nós temos essa inquietude e estamos na igreja, estamos, né, tentando a cada dia dar o nosso sim, renovar o nosso sim no chamado que Deus tem para nós. É fato, é verdade. Mas alguns nem se dão conta disso, sabe? Estão somente vivendo. Deixa a vida me levar. Então, aí, do jeito que dá para se levar. Então, essa inquietude está lá, está no coração de todo homem. Alguns descobrem,
e vão atrás, vão perseguir, né, daquele que verdadeiramente pode saciar essa inquietude, e outros, e aí continua o Papa, né, muitas vezes sem saber que temos essa inquietude, e aí ele continua, no coração, nosso coração é inquieto, nosso coração tem sede, sede do encontro com Deus, buscai-o, muitas vezes por caminhos errados, né? Se perde, depois retorna e busca-o de novo. Queridos, se isso não é a nossa vida, se isso não é a sua vida, eu não sei mais o que pode ser a sua vida. É tudo o que nós temos feito. Nós temos buscado, por causa da inquietude que tem, cada um tem essa inquietude dentro do seu coração. Dentro dessa inquietude, nós acabamos buscando algo para preencher, né, para saciar essa inquietude. E essa é a minha vida. Essa é a sua vida. E ainda assim, nós procuramos Deus muitas vezes no lugar errado. A inquietude está lá. Ela tem sede, tem fome, né, do pleno, tem sede e fome de Deus, mas muitas vezes, quantos não procuram preencher essa inquietude com a droga, com o sexo como uma droga também, né, usar o sexo como um dependente químico usa uma droga. O dinheiro, o trabalho, a segurança para um futuro, que é uma coisa que a gente não tem garantia, mas a gente teima, né, em querer tentar garantir futuros, né, o nosso futuro, o futuro dos filhos, o futuro, enfim. Essa é a minha vida, essa é a sua vida. Eu não sei se você está conseguindo, eu acredito que sim, é claro, porque vocês são inteligentes, mas acompanha se isso não é um retrato da minha e da sua vida. Já buscamos Deus em vários lugares que ele não está, mas no fim a gente volta a buscar. Então essa é a minha vida, essa é a sua vida, é isso que eu tenho vivido, né? Essa live também é uma realidade desse buscar. Você não está aqui por outra coisa. Eu sei que eu sou simpático, beleza, bonito. Não há nada disso. Você veio porque tu tem sede de Deus. Tem uma inquietude no seu coração que você quer, né, que ela seja preenchida. E por isso você está aqui. Essa live, ela é o testemunho disso, de que você quer mais. E você não quer mais do Alexandre, porque o Alexandre não pode nem te dar esse mais. O Alexandre é inquieto e desejoso de uma resposta, assim como você. A gente pode, na nossa partilha, um ajudar o outro, né? A experiência de um e ajudando o outro. Mas nesse ponto nós somos iguaizinhos. A inquietude que tem aqui no meu peito, no meu coração, no meu interior, está também contigo. E olha, a gente não está sozinho não. Tem uma lista de pessoas que passaram pela história, que nos antecederam e que também tinham essa inquietude. Eu vou pegar um só um, que é um bom exemplo, tá bom? Santo Agostinho, ele tem uma frase que é famosa, muito famosa. Ele vai dizer assim: fizeste-nos para ti. Ele está falando com Deus, tá? Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. É isso. Toda a nossa inquietude, ela está justamente para apontar quem é o nosso repouso. Aonde é o nosso repouso? É a plenitude, é o nosso Deus. Então Santo Agostinho tem essa frase que é famosíssima. Então nós não estamos sozinhos. É a sua vida. O que eu queria dizer com tudo isso, né, nesse primeiro momento da homilia do Papa, é justamente essas inquietudes que às vezes pode te trazer um incômodo, né? Por que eu estou sempre insatisfeito? Por que sempre, ainda que eu alcance, né, um bem, um objetivo nobre, como uma formatura, uma boa profissão, são legais, são coisas boas de se ter também. Mas por que ainda que, quando eu alcanço aquilo que eu queria, ainda o coração não repousa, ainda o coração continua inquieto? Porque o que o nosso coração precisa é de Deus. Se você concorda com isso, diga só assim, ó: eu creio. Sou eu. A live é a sua vida. É a vida de Agostinho. É a minha vida.
nós somos exatamente esse retrato que o Papa coloca. E aí ele continua: por outro lado, Deus tem sede do encontro, e a tal ponto que enviou Jesus para nos encontrar. Aqui, aí eu tenho que dar, né, o meu... se crê, diga, eu creio, sou eu mesmo, tá falando de mim, tá falando de mim. Então, agora o Papa está falando o quê? Que Deus tem sede de encontro e por isso ele tem tal sede que ele vem e envia Jesus para nos encontrar, para vir ao nosso encontro, para vir ao encontro dessa inquietude. Aí eu fico bem, tu sabe, aí eu me derreto todo. Aí eu fico, de fato, vibrando. Por quê? Porque agora ele está falando do meu carisma. Para vir ao meu encontro, Deus se fez pequeno. Deus se encarnou. Ele não quis me encontrar de uma maneira abstrata. Ele quis me encontrar de uma maneira palpável, concreta, onde eu pudesse tocá-lo. Assim como Tomé o tocou, assim como tantos outros tocaram, assim como um amigo encontra com um outro amigo, que caminham juntos, que andam juntos. Rapaz, Jesus se encontrou, Jesus se encarnou, porque ele queria me encontrar. Jesus se fez pequeno, se fez homem, porque ele queria te encontrar. E essa foi a fórmula, essa foi a forma que ele escolheu para fazer a salvação chegar até nós, para nos encontrar no meio dos nossos caminhos perdidos. E o Papa magistralmente tem falado muito, muito a respeito dessa realidade maravilhosa, né, da pequenez. Então, a encarnação de Jesus é o concreto de um Deus que quer nos encontrar, que quer te encontrar. E aí ele vai falar, mas como Deus age? Ele, claro, o Papa provocando, como sempre, né, fazendo uma pergunta. Para gerar, né, a nossa meditação, né, nós entrarmos, né, naquilo que ele está falando, e ele mesmo, né, vem e dá a resposta. Ele vai dizer assim, primeira coisa, ele respeita a nossa própria situação. O que ele quer dizer com isso? Quando Jesus se coloca a caminhar com os discípulos de Emaús, ele entra na vida deles, mas de uma forma respeitosa. Ele não ignora o que eles estão sofrendo. E é por isso que ele vai puxar assunto, ele vai conversar mais na frente, um pouquinho mais abaixo, você vai ver o que o Papa enxerga nessa passagem. Mas é maravilhoso, porque ele vem de forma a respeitar a nossa própria situação. A situação daqueles dois discípulos era de dificuldade, era de tristeza, desapontamento, decepção, frustração, incertezas, medo do futuro, recomeço. Era tudo isso ali, estava passando ali pela cabeça daqueles dois discípulos, né? Ele respeita isso. Aí ele fala assim, agora olha que bonito o Papa fala, somente algumas vezes, com os cabeças duras, eu não sei se ele está falando da sua vida agora não, está falando? Algumas vezes, com os cabeças duras, olha a primeira leitura de hoje, homens de dura cerviz. Estevão reconhece isso nos homens da religião da época. Ele estava pregando, ele estava anunciando Jesus, mas eles não aceitavam. Então, homens de dura cerviz, né? Aí o Papa está falando assim, ele respeita, claro, a nossa própria situação, mas somente algumas vezes com os cabeças duras, aí ele vai dar o exemplo, pensemos em São Paulo, não? Quando o derruba no caminho para Damasco. Mas, habitualmente, segue lentamente respeitoso nos nossos tempos. O que ele está dizendo? Ele está falando o seguinte, para eu ganhar os cabeças duras, de vez em quando, então, eu vou ter que dar uma queda nele. Eu vou ter que fazer ele cair. E foi o que aconteceu. São Paulo cai por terra e muitas vezes eu e você somos esses cabeças duras. Ele está se revelando a mim e a você, ele está falando comigo e contigo, mas nós resistimos a ele, nós continuamos resistindo, e resistindo. Aí ele lança a mão.
justamente o quê? De algo mais incisivo. E aí ele nos derruba, ele nos faz cair, ele faz a gente de volta estar no lugar onde nós deveríamos estar, né, na nossa posição, né, de dependente dele. Então, algumas vezes, para os cabeça dura, ele faz isso, ele age de uma forma mais incisiva. E o Senhor, com paciência, aí é uma outra forma do agir de Deus, é o Senhor com paciência, e aí ele vai falar assim, quanta paciência com cada um de nós. Eu pergunto, é a sua vida ou não é? Deus tem usado de paciência comigo, Alexandre, porque eu resisto, eu sou cabeça dura, mas ele tem sido paciente comigo, né? E aí ele termina esse parágrafo dizendo, ele tem sido paciente com cada um de nós, o Senhor caminha conosco. E aí ele abre o próximo parágrafo dizendo, como vimos aqui com esses dois discípulos, os discípulos de Emaús, ouve nossas inquietudes, ou seja, ele vem para ouvir as nossas inquietudes. Então ele se coloca a ouvir os discípulos de Emaús. E aí ele ainda exclama, o Papa, as conhece. Meu irmão, minha irmã, ele conhece a nossa inquietude. Eu quero só lembrar um texto bíblico para você, que se você quiser e puder anotar, Mateus 6,8. Olha o que diz Mateus 6,8. Não, né, Mateus 6, versículo 8. Porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe daquilo que está nos inquietando. E aí o Papa vai explicar algo que é maravilhoso. Apesar de saber, o Senhor gosta de ouvir como falamos. Para entender bem e para dar a resposta justa àquela inquietude. O que quer dizer isso? Se você não falar, não é que Deus não saiba. Ele sabe. Ele conhece todas as suas inquietações. No entanto, ele quer ouvir você falar para poder, no diálogo, na presença, te dar a certeza de que, além de escutar, ele vai dar a justa resposta para aquela inquietação. É lindo. Nós podemos chamar isso de oração. Nós precisamos aprender a orar. E é isso que ele vem nos falar. É isso que ele vem nos alertar através da homilia do Papa. Eu sei do que você precisa, mas eu quero ouvir, porque eu quero dar uma justa resposta à tua inquietude. Então nós estamos falando de diálogo com Deus, estamos falando de intimidade, estamos falando de um título de um livro, do Anselmo Green, você já deve ter ouvido. O nome do livro é Oração, Lugar do Encontro. Por isso que o Papa abriu a homilia dizendo que o texto falava de um encontro, e de fato é isso que ele está se prestando, ele fala de um encontro, mas nós podemos hoje ter esse encontro com Jesus. A cada oração, a cada tempo que eu reservo para encontrar com esse meu melhor amigo que é Jesus, eu vou poder colocar para eles as minhas inquietações, e apesar dele saber, ele vai ouvir uma por uma, e vai me dar a justa resposta para cada uma delas. Amém, queridos? É assim que Deus trabalha. E se essa, agora que tem um problema, e se essa até agora não tem sido a sua vida, essa live é para fazer você entender que a sua vida pode ser assim. Uma realidade de encontro com Deus, uma realidade pautada na oração, na conversa, no diálogo íntimo com Jesus, na certeza de que, ouvindo aquilo que ele já sabe, ele vai dar a justa resposta àquilo que inquieta o meu e o seu coração. Você acredita? Deus te chamou aqui para tratar da sua vida, meu irmão. Não é para querer mandar na sua vida, é para querer dizer que a tua vida é um tesouro, é daquelas coisas mais preciosas que ele tem, e ele quer fazer com que a tua vida possa de fato chegar no porto seguro que ele sempre sonhou, que é viver uma eternidade com ele. Ele continua a nos falar, ele vai dizer assim, ó, e quando tem o momento, nos faz a pergunta, caso, é claro, desculpa, vou ler de novo.
E quando tem o momento, nos faz a pergunta. Nesse caso, é claro, qual é a pergunta de Jesus nesse texto de Lucas? Ele vai perguntar assim: o que ides conversando pelo caminho? E aí é tão bonito que ele vai retomar essa realidade de que Deus gosta que nós falemos a Ele da nossa vida, né? Ele coloca isso, mas ele fala assim, ó. E depois responde, explica até o ponto necessário. O que acontece? Jesus ouve as inquietações daqueles homens, mas ele agora começa a explicar a eles. Irmãos, muitos de nós ficamos perdidos sem saber o que fazer da vida nos momentos desafiadores da vida e até em momentos muito simples, que nós deveríamos tomar posturas de cristão e nós não tomamos porque simplesmente nós não deixamos Jesus nos explicar e nos revelar como deveria ser de fato a nossa atitude para aquela situação. Então, Jesus, ele fala, querido. Jesus responde. Nós, queridos, nós é que não ouvimos. E aí, vê se isso não é a minha e a sua vida. Nós é que não ouvimos, ele fala o tempo todo. Às vezes nós não ouvimos por distração. Ele está falando, eu estou tão ocupado com tantas coisas, eu tenho tanta coisa importante para ver da vida, que ele falou, eu me distraí e aí eu não ouvi. Mas outras são por pura opção. Eu escolho não ouvi-lo. Por que eu escolho não ouvi-lo? Porque muitas vezes Jesus fala aquilo que eu não quero ouvir. Ele vai falar coisas que eu vou ter que mudar na minha vida e que eu não quero mudar. Ele vai me propor coisas que eu não quero fazer. Então eu ignoro. Propositalmente eu finjo que não escuto. Mas ele fala. O nosso Deus é um Deus que fala. Ele se manifesta, ele conversa, ele revela, ele fala. Ele fala. E graças a Deus, algumas vezes, algumas nós não ouvimos porque estamos distraídos, outras vezes nós ouvimos, mas ignoramos, e outras vezes, graças a Deus, é graça, isso é graça, nós ouvimos e dizemos sim, respondemos sim àquilo que ele tem nos orientado por palavras e por orientação, mas isso é uma graça. Depois, o próprio Jesus que nos acompanhou, o Papa continua dizendo, o próprio Jesus que nos acompanhou, que se aproximou, faz de conta que vai adiante. Você deve lembrar do texto, Eles estão caminhando, eles dão uma parada, parece que eles vão estacionar ou entrar em uma outra rua, e Jesus faz de que vai passar sozinho, e o Papa está falando justamente isso. E depois, o próprio Jesus que nos acompanhou, que nos aproximou, faz de conta que vai mais adiante. E ele fala, é para ver a medida da nossa inquietude. E aí, o que os discípulos respondem? Não vai não. Vem, fica conosco. Fica conosco. Então, o Papa diz que esse simular de Jesus passando adiante, como se fosse deixá-los e caminhar o seu próprio caminho, o Papa mostra que é uma realidade onde Deus se utiliza para medir a nossa inquietude. Se a nossa inquietude, de fato, quer a presença dele como resposta, ou se simplesmente, se eu não consigo enxergá-lo, eu fico contente e não busco mais, não quero mais tê-lo junto de mim. Então o Papa vai falar justamente isso. No diálogo, então, Jesus também provoca as nossas respostas, irmãos. E não são respostas só com palavras, mas palavras e atos. Palavras e atos. Eu fico pensando, o quanto ele é paciente. Nós ouvimos o Papa falar. Ele sabe perfeitamente quando a gente fala, mas que nós não vamos fazer. Sim, Senhor, nós vamos sim. Que nem os discípulos, Nós vamos, até que seja a morte, nós vamos. E no final, quando ele foi para a cruz, só João, Maria e as mulheres estavam lá. Os outros todos que diziam, sim, vamos a Jerusalém e morremos com ele, como disse Tomé, como disse Pedro, que jamais o negaria, mas no final, cadê?
Cadê todos esses que falaram que nunca ia negar e acabaram negando? Mas o encontro aqui não é somente o momento do partir do pão. Aí você lembra também, já que ele fez que ia passar adiante, eles falam, não fica, então Jesus reconhece, eles ainda querem mais. Eles têm mais sede, mais fome da minha presença, e eu vou ficar. Porque, pensa, olha só, você fica muito tempo no lugar onde você tem a certeza que não te querem lá? Não. Quando a gente está num lugar que a gente sabe que não é bem-vindo, nós costumamos a não permanecer. Ficamos um tempinho rapidinho e ó, vamos logo embora. Então, porque ele mediu a inquietude dos discípulos, que apontavam para o desejo de tê-lo ainda mais, né, de estar ainda mais na presença, ele permaneceu. E no permanecer, ele então parte o pão. O Papa está falando o seguinte, justamente, mas o encontro aqui não é somente do partir o pão, mas é todo o caminho. Todo o caminho. Desde quando eu nasci, desde quando você nasceu, Jesus caminha contigo, Deus caminha contigo. E veja, o quanto é providencial essa palavra, porque hoje, basicamente, nós não podemos comungar sacramentalmente. Então, o que o Papa está falando? Hoje nós estamos vivendo um tempo que nós não estamos comungando. Mas ele vai falar assim, olha, mas o encontro aqui não é somente o momento de partir o pão. É todo o caminho. Porque o encontro, irmãos, é partilhar vida. E vida, a vida toda. A minha vida não é só vida de 10 anos para cima. Ou, eu só vivi de... Não, a minha vida são os 51 anos que eu tenho vivido até hoje. E nesses 51 anos, Deus me buscou, Deus me perseguiu, Deus veio me encontrar. E bem depois mesmo, é que eu fiz uma primeira comunhão e aí eu passei a poder receber Jesus, né, sacramentalmente. Então o encontro pode até ser o ponto culminante da nossa fé, a Eucaristia, sim, mas existe uma história construída, uma história caminhada junto. O Papa está falando isso. Podemos lembrar uma frase que é muito dita, né? O caminho se faz caminhando. O caminho se faz caminhando. Nós encontramos Jesus na escuridão das nossas dúvidas, é o Papa falando. Também na dura escuridão dos nossos pecados. Ele está ali para ajudar-nos em nossas inquietudes. Está sempre conosco. É a minha vida. É a sua vida. Ainda que alguns de nós não gostem de assumir. Alguns gostam de aparentar sempre o quê? Um super cristão, sabe? Um super católico. Nunca abate, nunca entristece, tem a orientação para a vida de todo mundo, sabe? Sabe tudo. A chave que abre todas as portas para a vida de todo mundo. Irmãos, isso é uma ilusão, ninguém tem essa chave. A chave é Jesus. Ele é que pode abrir as portas. Ele é que pode dar rumo para nossas vidas. Mas nós somos pecadores. Nós temos, como o Papa está falando, nós acabamos que encontramos Jesus na escuridão das nossas dúvidas. Hoje, irmãos, muitos estão em dúvidas de fé. Por causa da situação difícil da pandemia, quantos têm questionado, né, a respeito de Deus e da ação dele no mundo? Se é Deus, por que está acontecendo tudo isso? E não é pessoas que não andavam na igreja não, irmãos. O que Deus está falando através do nosso Santo Padre? Que ainda que as dúvidas venham escurecer a nossa mente, Jesus também nos encontra aí. Aí ele continua, também na dura escuridão dos nossos pecados, ele está ali para ajudar em nossas inquietudes, ele está sempre conosco. Na escuridão, nas quedas, nos pecados, há algo maior. Há algo maior do que as nossas dúvidas. Há algo maior do que as nossas quedas e dos nossos pecados. O que é maior? O amor de Deus. Por isso que na Sagrada Escritura vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É maior.
o nosso Deus e o amor que Ele tem para conosco. Ele continua: por que você é cristão? Olha a pergunta que ele faz. Por que você é cristão? Por que você é cristã? E muitas pessoas não sabem dizê-lo. É o Papa falando, gente. E aí eu faço essa pergunta para você: por que você é cristã? Por que você é cristão? Eu pego da homilia e agora eu transfiro, porque essa era a intenção do Papa. Ele pregou para a igreja, para nós. E talvez a gente não tenha parado para ouvir, ou não tenha tido tempo de pegar a homilia, agora então eu comunico ela para você. Por que você é cristão? Por que você é cristã? E olha o que o Papa fala. Ele vai dizer assim: e muitas pessoas não sabem dizê-lo. Não sabem. Na Sagrada Escritura vai dizer que nós temos que saber dar razões da nossa fé. Se alguém te pergunta por que você é cristã, por que você é cristão, o que você diz? Qual é a tua resposta? Por que você é cristão? Você sabe dizer? E aí o Papa vai falar assim: alguns por tradição, mas outras não sabem dizê-lo. Não sabem dizer por que encontraram Jesus. Mas não se deram conta de que era um encontro com Jesus. Ou seja, encontrou Jesus, mas não se deram conta. E aí estão na igreja e ainda não perceberam que nós só somos cristãos porque nós encontramos Jesus. Para ficar melhor ainda, nós somos cristãos porque Jesus nos encontrou. Jesus te encontrou. É a sua vida. Porque para Deus não tem nada mais importante para Ele do que a sua vida. Nós somos cristãos por causa desse encontro. E aí ele continua: Jesus sempre nos busca, sempre, é o Papa falando. E aí eu não tive como não usar a realidade que se apresenta aqui entre nós. Ó. Jesus sempre nos busca, sempre, é a afirmação do Papa. E aí eu tenho que dizer para você, agora mesmo, através dessa live, o nosso Deus está buscando a mim e a você. Eu não estou aqui para comparar, né, os conteúdos que são colocados nas redes sociais por irmãos cristãos, católicos, evangélicos. Eu não estou querendo dizer que, né, conteúdo A, B ou C é melhor. Não é isso. Mas o que eu quero te dizer é que se você está aqui agora, é porque Jesus buscou o encontro contigo. E se você veio, foi porque também você queria encontrá-lo. É verdade absoluta. Jesus sempre está nos buscando e ele inventou essa live para dizer isso. Rapaz, eu estou buscando você, eu estou atrás de você, eu estou te procurando, eu estou querendo te encontrar e você veio aqui e agora eu posso te dizer: olha, o meu amor está contigo, eu caminho contigo, a sua vida é o que há de mais importante para mim. Ele continua nos buscando. E o Papa, já estamos chegando ao fim, né, da homilia do Papa, né? No momento em que nossa inquietude, agora presta atenção que para mim essa é a frase mais impactante de toda a homilia. Claro, cada um tem o seu sentimento, né, na medida que lê, né, o próprio Espírito Santo revela, né, deixa em relevo uma coisa ou outra. É uma homilia muito linda, simples, mas profunda e belíssima. Então essa parte aqui foi a parte que eu mais me senti impactado. No momento em que nossa inquietude encontra Jesus, aí começa a vida da graça, a vida da plenitude, a vida do caminho cristão. Eu vou repetir: no momento em que a nossa inquietude, ou seja, essa fome, essa sede, esse desejo de plenitude, né, no momento em que nossa inquietude encontra Jesus, aí começa a vida da graça, a vida plena, a vida do caminho cristão. E agora a gente já está indo para a conclusão. Qual é a conclusão que nós partilhamos com você agora? O que aconteceu com aqueles discípulos? Eles tinham uma inquietação. Eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Estavam inquietos. Eles
ansiavam, eles tinham um desejo de algo que não se realizou. Tanto que quando Jesus começa a caminhar com ele e pacientemente pergunta o que está acontecendo, eles vão dizer, você é o único que não sabe o que aconteceu? É Jesus. Jesus, um homem poderoso, um profeta diante de Deus e diante dos homens, faziam muitos milagres, mas as autoridades religiosas o crucificaram e já são 3 dias que passou isso. E nós que esperávamos que ele iria restituir o reino de Israel. O reino de Israel. Qual é a realidade deles? Eles tiveram um encontro com Jesus, mas eles usavam o encontro com Jesus somente para respostas no que diz respeito a questões para o mundo. Era profeta, um grande homem diante de Deus, né? E nós pensávamos que ele ia restaurar Israel. Só que agora já são 3 dias que ele morreu e nada. O encontro pessoal com Jesus de fato acontece quando ele não é só resposta, quando eu não quero Jesus só para me responder coisas, ou me capacitar, ou me habilitar a viver aqui nesse mundo. É também. Mas a verdadeira e real, né? O verdadeiro real encontro com Jesus é quando Jesus é a resposta para o tudo da nossa vida. Ainda que ele nos oriente a viver nesse mundo, porque ainda que nós não sejamos desse mundo, nós estamos no mundo enquanto nós estivermos aqui, nós temos que vivê-lo, né, segundo, né, as orientações dele, então também tem respostas para aqui. Mas ele é o tudo em termos de resposta para a minha vida. E uma resposta que não é só para esse mundo, mas para a vida eterna. Esses homens estavam decepcionados porque eles só enxergaram a obra de Jesus para uma realidade só desse mundo. E por isso eles saíram de Jerusalém e foram buscar o quê? Outra coisa. Para o quê? Acalmar o seu coração e a sua inquietude. Se Jesus é a resposta para o tudo da sua vida, aí eu vou pegar o que o Papa falou. Aí começa a vida da graça, a vida da plenitude, a vida do caminho cristão. Se você mutilar o teu encontro com Jesus e querer viver Jesus quase que como um amuleto para tudo nessa vida dar certo, porque Jesus vai fazer eu prosperar, porque Jesus me cura, porque só para as coisas da terra, você não vai começar de fato uma vida da graça, você não vai começar de fato uma vida de plenitude e você não vai começar de fato uma vida de caminho cristão. Irmãos, hoje nós estamos muito, muito presos a só bênçãos para esse mundo. Só bênçãos para esse mundo, sabe? Ter respostas para esse mundo. Não, Deus é resposta para todas as coisas. Então, queridos, vamos então fazer a nossa conclusão. O povo está entrando, graças a Deus, para a gente realmente fechar isso. Sim, Gomes, a homilia está no site do Vaticano, sim, foi de lá que eu baixei, viu? Ela está todinha lá, ela tem na íntegra, exatamente. Claro, é português de Portugal, então tem uma ou outra palavra que a gente não usa aqui, mas nada que impeça e atrapalhe o entendimento, não. Ela está ótima lá. Você consegue ela lá perfeitamente. Foi de lá que eu tirei. Então voltamos ao último parágrafo, último trecho que eu falei que é o mais importante, é porque de fato é a conclusão da homilia. O Papa vai falar, no momento em que nossa inquietude encontra Jesus, aí começa a vida da graça, a vida da plenitude, a vida do caminho cristão. E aí eu partilhei com vocês justamente isso. Por que aqueles homens deixaram, né, Jerusalém e foram para Emaús? Porque eles acharam que Jesus não deu as respostas que eles queriam só para esse mundo. É muito comum acontecer isso, sabe? A gente quer resposta só para esse mundo e Jesus contraria, entendeu? Porque o sucesso do mundo não é o sucesso que Jesus promete para nós. O fracasso, aquilo que é fracasso para o mundo, a vida de Jesus, então, morrendo na cruz, era um fracasso absoluto,
para o mundo, mas foi o maior triunfo da face da terra, da história da humanidade. Então, os critérios de Jesus são muito outros. Então, querer usar Jesus só para ter, vamos dizer assim, privilégios e vantagens naquilo que diz respeito a esse mundo, né, nós não vamos ter, vai gerar frustração e, assim como os discípulos de Emaús, nós vamos sair de Jerusalém, abandonar o sonho e o chamado de Deus para nós, para ir para uma cidade qualquer, uma cidade distante. Então, Jesus não é resposta só para as coisas desse mundo, ele é resposta para o tudo da nossa vida. E é assim que o Papa termina, né, ele vai conduzir, né, o final da homilia, dizendo que o Senhor nos dê toda essa graça de encontrar Jesus todos os dias, de saber, de conhecer propriamente que Ele caminha conosco em todos os momentos. Ele é o nosso companheiro de peregrinação. E assim o Papa fechou essa homilia. E é nessa inspiração de oração que nós queremos terminar. Ainda que sejamos cristãos, católicos, que participemos de comunidade, de paróquia, de movimentos, de pastorais, não é difícil de o nosso coração muitas vezes se encontrar como aqueles homens que são chamados discípulos de Emaús. A nossa vida também tem, né, identificação com aquela realidade, né, com Jesus. Então, amado Deus, nós queremos nessa hora clamar sobre a nossa vida um novo encontro com Jesus. Um encontro que comece a partir de hoje e seja dia após dia, cada vez, né, uma realidade no cotidiano das nossas vidas. E que esses encontros possam aprofundar em nós a realidade do teu amor, da tua misericórdia. Sim, Senhor, quanto dos irmãos que estão conosco e que vivem, Senhor, né, momentos duros, tensos, difíceis, realidades, inclusive, onde o medo vem tomando conta do coração. Nós te pedimos nessa hora, Jesus, tua misericórdia sobre nós. Vem sobre cada um dos irmãos e das irmãs e faz com que de fato nós tenhamos a certeza, aquilo que é a verdade, que tu és o nosso companheiro de peregrinação. Tu estás conosco, Senhor. Tu estás firme conosco e tu não nos abandona. Muito obrigado, Senhor. Glorificado seja o teu santo nome. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sei que alguns estão falando aí que travou, né? Mas é aquilo que eu estou falando, eu tô no melhor do meu Wi-Fi aqui, entendeu? Então pode travar. Eu não sei se você está falando que travou porque travou de fato, ou se foi a puxada da nova live. Acabou 1 hora, então ela fecha e aí a gente tem que abrir de novo. Então, nesse abrir de novo, talvez, não sei se é isso que aconteceu. Se não foi, né, eu lamento, né, peço desculpa, mas aqui o meu sinal está bem forte e pode ser simplesmente variações de rede, de lugar para lugar. A gente fica lamentando, mas confiamos também que você pode rezar da sua casa. O que eu fiz foi rezar e fazer a conclusão daquilo que a gente falou na primeira hora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Obrigado pela tua presença. Se você teve um encontro com Deus a partir dessa live, divulgue, mostre, né, para outros. Como o Jorge está falando aí, nós vamos postar ela no nosso canal da comunidade, né? O Jorge já botou até o endereço, né, logo no início do primeiro momento da live. Então você vai poder voltar lá e ver toda ela e indicar para outros irmãos. Se ela fez bem para você, ela pode fazer bem para outros, tá bom? No mais, olha, Deus abençoe. Vocês não sabem o bem que vocês fazem estando, né, nesse momento de partilha para mim. Espero que tenha sido e esteja sendo bom para vocês também, mas para mim muito edificante. Olha, o Jorge acabou de colocar aí, né, o endereço do YouTube, lá vai estar essa live completa, tá bom? Deus abençoe. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.